Fala pessoal, beleza? A gente vai começar agora uma série de 4 vídeos onde a gente vai aprender como é que funciona para a gente desenvolver um sistema operacional em C Sharp, tá? Essa primeira aula ela vai ser só uma introdução, onde a gente vai entender como é que vai ser os passos do projeto. A gente vai entender também como é que funcionam as ferramentas e quais as ferramentas que a gente vai precisar utilizar para desenvolver esse sistema operacional. Então, para começar mostrando aqui já para vocês, eu vou abrir o meu navegador. Tá? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, o Cosmos, tá? Ele é específico para a gente desenvolver sistema operacional e ele tem todas as funcionalidades, digamos assim, que a gente precisa para criar o sistema operacional. Essa minha ideia de desenvolver um sistema operacional ela é meio antiga já, só que eu sempre encontrei uma dificuldade que era criar, né, de fato, o sistema e tornar ele bootável e deixar com que ele fique disponível para a gente fazer instalação em outros computadores. Porque se a gente pegar ali o C Sharp, por exemplo, a gente vai conseguir rodar ele em múltiplas plataformas, mas só em cima de um sistema operacional. A gente não consegue utilizar ele como próprio sistema operacional, sem precisar rodar em outro sistema, em cima de outro sistema, né? Então, com o Cosmos, isso é possível. Então, o que a gente precisa de ferramenta, tá? A gente vai precisar desse cara aqui, o Cosmos. A gente vindo em download aqui, a gente tem alguns pré-requisitos, tá? O que a gente vai precisar para rodar ele tudo certinho. Então, a gente precisa do Visual Studio 2019. Aqui nos últimos lançamentos, no User Kit, a gente precisa instalar o Cosmos, ó, que é esse cara aqui. E como o sistema que a gente vai desenvolver, ele não vai rodar em cima de Windows, ele vai funcionar como o próprio sistema operacional. Então a gente vai precisar de um emulador aí para a gente conseguir rodar o nosso sistema operacional, tá? E a gente vai utilizar o VMware, que é esse cara aqui, vmware.com. Em download, a gente consegue fazer a instalação dele para Windows, tá? Então basicamente isso que a gente vai precisar, tá? Do Visual Studio, do VMware e desse carinha aqui que é o Cosmos. A instalação tanto do VMware quanto do Cosmos, eu não vou instalar aqui porque já tem ele instalado, tá? Mas é bem tranquilo, é só clicar aqui em download e já vai baixar o executável. Esse cara aqui também já é direto executável, então é bem tranquilo para instalar. E vocês precisam instalar esses dois caras aqui com o Visual Studio fechado, tá? Por que isso? Porque ele vai instalar algumas extensões no Visual Studio. Então, assim que ele instalar tudo que for necessário ali para rodar o Cosmos, tudo certinho, vocês podem abrir o Visual Studio e já vai ter uma nova opção de projeto para vocês. Por exemplo, tá? Hoje, quando vocês utilizam aqui o Visual Studio, muito provavelmente, se vocês programam em C Sharp, vocês só vão ter aqui a opção para desenvolver desktop, mobile, web, tá? E agora ele tem uma nova opção aqui, que é o Cosmos Kernel, ó. Esse cara aqui que a gente vai utilizar para criar o nosso sistema operacional. Então, vou dar um clique duplo aqui, só para entender como é que ele funciona. Eu vou criar aqui, que é o nome de introdução, porque essa aula ela vai ser bem introdutória mesmo, só para mostrar como é que funciona e o que a gente pretende realizar. E como é que funciona para a gente utilizar aqui o Cosmos, tá? Ele tem um detalhezinho, um bugzinho que todo mundo que utiliza ele enfrenta. Eu não cheguei a pesquisar muito a fundo por que isso acontece, tá? Mas ele mostra esse aviso aqui. E quando ele mostra esse aviso, o que a gente precisa fazer, tá? Basta a gente fechar o Visual Studio e abrir ele de novo. Aqui o projeto ele já vai estar nos recentes, né? Então a gente vai abrir o mesmo projeto e ele já vai estar no formato certinho que a gente precisa, tá? É só esse detalhezinho mesmo. A gente cria o projeto, vai aparecer aquela exclamação, a gente vai fechar o Visual Studio e abrir de novo e ele já vai ficar direitinho, vai sumir aquela exclamação ali. Inclusive, ó, agora ele está com o íconezinho do Cosmos, tá? Então o que a gente tem aqui? Vocês estão acostumados, quem programa em console, a ter aquela classe Program, que é a classe inicial que a gente utiliza para desenvolvimento, né? Aquela nossa classe principal, digamos assim. Aqui no Cosmos é diferente, tá? A nossa classe principal é essa kernel. Outro detalhe bem interessante é que ela já tem aqui um namespace, tá? Que ele está importando. A gente está abreviando o nome aqui para sys. Então, sys.kernel é a mesma coisa que cosmos.system.kernel, tá? O que a gente tem aqui então? A gente tem um método aqui que ele roda antes de iniciar o sistema operacional, antes de abrir de fato, tá? E a gente tem outro método aqui, o método run, que ele inicia quando o sistema operacional começa a rodar de fato, ele é chamado, tá? Dá pra gente fazer uma analogia para quem programa games. Esse aqui seria o método start e esse aqui seria o método update. Então, vamos executar só para ver como é que funciona, tá? O que vai acontecer quando a gente executar esse sistema.
automaticamente, tá? Por a gente ter instalado o VMware e o Cosmos, o sistema já sabe que quando a gente clicar aqui em Cosmos, ele vai executar em cima, ele vai abrir o VMware e vai executar em cima do VMware, tá? Esse método aqui bem tranquilo, ele pede pra gente escrever algo, né? E salva aqui no input e depois ele mostra o que a gente escreveu, bem tranquilo mesmo. Então executando aqui, só pra gente ver como é que funciona. Esse aqui ele já é um pouquinho mais demorado, tá? Se a gente estivesse programando um programinha console ali, porque ele tem que abrir um outro programa e ele tem que compilar ali mais informações, então ele é um pouquinho mais complexo. Aqui tá, é só uma forma de compilação, mas a gente consegue gerar depois um ponto ISO, por exemplo, para a gente conseguir fazer instalações do nosso sistema operacional em outros computadores. Então é bem interessante. A gente utiliza aí nesse processo de criação desse emulador e depois a gente consegue gerar aí um ISO disso para instalar em outros computadores. Então aqui a gente está executando. Vamos entrar aqui. Esse aqui é o input, tá? Deixa eu só botar aqui pro lado para mostrar para vocês. Esse aqui é o input que está pedindo para a gente digitar. Eu vou digitar aqui o William. Vou dar Enter. Ele mostrou aqui para nós que o texto digitado foi o William. Ó. Vou criar aqui de novo. Tá? Ele roda de forma infinita. Então ele funciona assim, tá? Um detalhe interessante é que vocês estão vendo que está em formato console, tá? Mas inclusive aqui com Cosmos a gente consegue criar a parte gráfica do sistema operacional, tá? Nessas 4 aulas a minha intenção é mostrar para vocês como é que funciona a parte console e criar algumas funcionalidades interessantes. Qual que é a ideia de criação? O que a gente vai criar nessa série de 4 aulas? A gente vai criar um jogo dentro do nosso sistema operacional, a gente vai criar a parte de gerenciamento de arquivos, a gente vai criar pasta, vai criar arquivos ali, a gente vai criar também uma calculadora simples e também a gente vai criar um cliente de e-mail, tá? Onde a gente vai configurar o nosso e-mail e vai conseguir disparar e-mail a partir desse nosso sistema operacional. Então, mesmo sendo aí no formato console, a gente vai desenvolver funcionalidades bem interessantes durante essas aulas, tá? Essa aula é só para apresentar para vocês como é que funciona um pouquinho essa ferramenta. E a partir da segunda aula a gente já vai começar aí para valer a criação de fato do nosso sistema operacional. Então vamos criar mais algumas coisas aqui. Eu vou fechar aqui o nosso VMware também. E aqui eu vou criar uma calculadora só para a gente sair desse método padrão aqui, dessas funcionalidades padrões, e para a gente ver como é que funciona, tá? Aqui o padrão de criação é igual no formato console, não tem nada diferente. Eu vou criar aqui calculadora. E aqui eu vou criar as nossas 4 operações só para ver como é que funciona e como é que vai se comportar dentro do sistema operacional, tá? Public int soma. O que a gente vai fazer é bem simples, tá? Tudo retornando inteiro e recebendo 2 parâmetros inteiros. Então n1 e int n2. Eu vou fazer uma cópia aqui. Esse cara aqui vai ser o subtração. Dessa forma. Esse aqui vai ser o divisão. E esse cara aqui vai ser o multiplicação. Multiplicação, assim. Então aqui, bem tranquilo, a gente vai retornar o n1 mais n2. Aqui, inclusive, a nossa classe ela vai ser estática. Esses caras aqui também, nossos métodos, né? Dessa forma. Aqui a gente vai só alterar o sinal, né? Como aqui é de subtração, esse cara aqui é divisão, esse aqui é multiplicação. A gente vai colocar o sinalzinho de vezes aqui. E a gente vai utilizar essa classe lá no nosso kernel, tá? Vou fechá-la aqui. E aqui eu vou colocar uma descrição para o usuário inserir qual o tipo de operação que ele quer realizar. Por exemplo, qual o tipo de operação você quer realizar. Aqui eu vou deixar sem acento, que a gente não configurou ainda os acentos no sistema operacional, então eu vou deixar dessa forma. Aqui eu vou criar mais alguns consoles WriteLine para mostrar, né, uma legenda das operações. Por exemplo, digite 1 para soma. Vou fazer algumas cópias aqui. Vou colocar aqui o 2, o 3 e 4. 2 para subtração. Divisão. E esse cara aqui vai ser o multiplicação. A gente vai armazenar, né, a resposta que o usuário inserir de opção numa variável inteira. A gente vai colocar a opção aqui. E aqui a gente vai capturar, né, o que o usuário digitou. Line. Vamos fazer a conversão aqui para int.parse.
E aqui a gente vai fazer a verificação para ver de fato qual das opções ele escolheu, tá? Utilizando o switch. E o valor que a gente vai verificar vai ser a nossa variável opção, para ver que número ela recebeu. Então a gente vai botar aqui case 1. E vamos fazer algumas cópias aqui. Para cada caso a gente vai realizar um tipo de operação. 2, 3, 4. E a gente vai criar um default aqui, só para informar operação inválida, tá? Vou colocar aqui um console.writeLine. Operação inválida. Aqui tá, vocês notam que eu não estou colocando acentuação, que eu vou retirar a acentuação também, porque a gente tem que configurar teclado aqui para funcionar certinho os nossos acentos, tá? E aqui o nosso usuário ele vai entrar com o número 1 e com o número 2, né? E a partir desses dois números ele vai realizar a operação ali que ele selecionou. Então a gente vai criar aqui um int n1. Vou copiar essa instrução aqui, porque ele também vai receber uma string, a gente vai converter para inteiro e vai armazenar aqui. A gente vai ter um n2. A gente vai precisar colocar uma descrição também. Então vou pegar esse cara, mas eu vou deixar ele com o console write só. E vou colocar aqui, digite o primeiro número. Colocar 2 pontos aqui, uma separação. E esse cara aqui vai ser digite o segundo número, por exemplo. E aqui a gente vai fazer a nossa operação, tá? Considerando que agora ele já informou qual das operações que ele quer realizar. E já informou também o número 1 e o número 2 de referência ali para ele calcular. Então a gente vai chamar nossa classe calculadora, ponto soma, nesse caso aqui, né? Vai passar o N1 e o N2. Esse cara aqui é o soma, porque o nosso número 1 aqui é soma. A gente vai pegar aqui o case 2 e vai passar aqui o subtração. O case 3 aqui é divisão. E o case 4 é a nossa multiplicação. Aí aqui bem importante, tá? A gente vai criar aqui um int resultado. Por que int resultado? Porque todas as nossas operações retornam um int. Então a gente vai atribuir aqui um valor inicial de 0. E a gente vai atribuir o retorno da nossa operação. Se a gente pegar aqui o nosso toma, ele retorna um inteiro, ó. Então a gente vai atribuir esse cara aqui. E vai mostrar aqui no final um console.writeLine resultado. Dessa forma aqui. E aqui, inclusive, para ficar um pouquinho melhor, tá? A gente vai limpar a tela para não ficar mostrando aquelas informações desnecessárias. Então, ele vai realizar o cálculo, vai apagar tudo e a gente consegue realizando outros cálculos, mantendo aí a tela mais limpa. Aqui, a gente vai colocar um console.readKey para congelar nossa tela, executando aqui. Aqui, então, vamos realizar nosso primeiro cálculo. A gente vai realizar aqui um cálculo de soma. Vou colocar aqui 3 mais 5. A gente vai ter um resultado de 8. Vou dar um Enter aqui. Vamos fazer uma multiplicação agora. Pegar a opção 4. 8 vezes 8. A gente vai ter ali 64. Se eu der Enter aqui, ele vai limpar nossa tela, né? A gente tem aquele método do console.clear lá em cima. Vamos criar agora uma subtração. Então vamos utilizar a opção 2. 8 menos 5. A gente vai ter 3. E a gente vai realizar agora uma divisão. Opção 3. Vamos dividir 8 por 4, por exemplo, a gente vai ter ali o resultado de 2, tá? Um detalhe interessante, tá? Aqui a gente não consegue criar arquivo normalmente, que nem a gente cria no formato console, utilizando o StreamWriter, por exemplo. E como é que a gente faz para conseguir criar um arquivo dentro do sistema operacional? Aqui a gente tem que criar nosso próprio sistema de gerenciamento de arquivo, tá? E como é que a gente faz então para criar esse sistema de gerenciamento de arquivos? A gente tem uma classe que o nome dela é Cosmos VFS, que ela serve para a gente fazer isso, tá? E essa classe ela vem lá do sys.filesystem.cosmos.vfs. Eu vou entrar dentro da classe para a gente dar uma analisada. Essa classe que ela é bem parecida com aquelas classes que a gente tem no System, o File e a Directory, onde a gente pode criar, deletar arquivos, tá? Tem a opção de formatar aqui também, ó. Mas inicialmente o que a gente vai precisar é criar uma instância desse objeto aqui. Então a gente vai vir aqui, colocar aqui VFS igual a new Cosmos VFS. Então aqui a gente criou nosso objeto, tá? E a partir desse objeto a gente vai conseguir salvar arquivos dentro do nosso sistema operacional, tá? Um detalhe importante é que isso aqui para funcionar a gente precisa fazer um registro desse VFS. E como é que a gente faz isso? Aqui no sys.filesystem, navegando um pouquinho mais no namespace VFS, a gente tem aqui uma classe VFS Manager
E dentro dessa classe a gente tem um método para fazer o registro, que é esse cara aqui. E o que ele pede? Ele pede esse nosso VFS aqui, ó. Então a partir daqui a gente já registrou e a gente já está apto a criar arquivos dentro desse sistema operacional. Eu vou apagar aqui para a gente ver como é que funciona a criação de arquivos, tá? Então aqui a gente criou o nosso objeto, aqui a gente registrou ele. E a gente vai dar uma analisada a fundo agora nessa classe aqui, ó, VFS Manager. A partir dessa classe, então, a gente consegue criar diretório, arquivo, fazer deleção, fazer verificação se o arquivo existe e diretório também, se existe ou não. Como é que a gente faz para criar um diretório, por exemplo? A gente vai pegar o nosso VFS Manager, .create directory, e vai passar aqui dentro o caminho do diretório, tá? Eu vou passar aqui raiz. Então a gente vai criar uma pasta com o nome raiz na raiz do nosso sistema operacional. E a gente pode criar um arquivo também. Eu vou copiar toda essa instrução aqui. Aqui eu vou fazer uma alteração. Eu vou colocar create file. E esse arquivo ele vai ficar na nossa pasta raiz. E o nome desse arquivo vai ser teste.txt. Só que o que acontece, tá? Aqui a gente não consegue criar um arquivo já com as informações, com conteúdo dentro, tá? A gente tem que pegar, recuperar esse arquivo, abrir ele e escrever as informações dentro. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para escrever uma informação dentro desse arquivo que vai ser criado? Esse arquivo com o nome de teste.txt. A gente precisa criar aqui então um file stream. Só vamos fazer a importação, né, desse namespace, que ele vem lá do system.io. Vou dar o nome de fs. E aqui a gente vai fazer uma conversão para file stream. E aqui a gente vai pegar o nosso sys.filesystem.vfs.vsfmanager e o método getFile, ó. Esse cara aqui. Esse método getFile, ele pede o parâmetro caminho, e o caminho é esse cara aqui. A gente vai recuperar esse arquivo em específico, e aqui a gente vai pegar o .getFileString, que ele vai retornar um string aqui para nós, tá? E a partir daqui, agora a gente consegue escrever um arquivo. Então é bem mais complicado a gente escrever um arquivo aqui do que utilizando ali o desenvolvimento de console para Windows normal, tá? Aqui a gente pode fazer ainda uma verificação, se o nosso FS ele for habilitado, a gente puder escrever dentro dele, a gente vai conseguir realizar a escrita, tá? Aqui também a gente pode utilizar o bloco using para não precisar utilizar o método close nem o response. Pegar dessa forma. E agora a gente vai conseguir escrever, se tiver tudo certinho para escrever dentro do arquivo, a gente vai conseguir escrever a partir daqui, tá? Como é que a gente vai fazer essa escrita? A gente vai criar um byte, colocar aqui conteúdo, ele vai receber um encoding, .ascii, .getByte e o conteúdo, tá? O que a gente quer escrever dentro, tema operacional. E aqui, para escrever de fato, a gente vai pegar o nosso fs, .write, a gente vai pegar o nosso conteúdo, vírgula 0, para ele iniciar em 0, e a gente vai pegar o nosso conteúdo, .length, para ele escrever o conteúdo por completo, tá? Então, 0 até existir conteúdo dentro, então ele vai escrever todo esse conteúdo certinho aqui. Então, basicamente, assim que funciona, tá? Então, aqui a gente já tem uma base, né, que tem bastante diferença da criação de um sistema operacional para a criação de um sistema console normal aqui. Para começar, dificultando aqui, a gente precisou criar uma instância de um objeto para a gente conseguir salvar dentro do sistema operacional a informação. A gente precisou registrar, inclusive. Aqui a gente consegue criar pasta bem tranquila, só que o conteúdo a gente consegue escrever a gente consegue criar ele vazio e só depois a gente consegue escrever dentro dele. Então ficou bem chatinho. Mas um detalhe bem legal que a gente vai criar para o nosso editor de texto é uma classe para a gente conseguir escrever de forma mais simplificada, tá? Ela vai ser uma classe bem parecida com a StreamWriter que a gente tem hoje, onde a gente vai passar só o caminho e o conteúdo do arquivo, normalmente. Isso aqui tudo a gente vai abstrair, isso aqui vai ficar dentro da nossa classe, a gente não vai mais precisar escrever todo esse trecho de código quando precisar escrever um arquivo. A gente só vai precisar passar o nome e o conteúdo e jogar para dentro do método que vai tratar essas informações e vai se encarregar aí de salvar a informação e o conteúdo dentro do nosso sistema operacional. Então, basicamente, isso aqui é só para mostrar para vocês como é que vai funcionar, né? O que a gente vai ter de diferença aí para quem está acostumado a programar em console. Mas conforme for passando os dias aí, as aulas, vai ser bem tranquilo, tá? Com as classes que a gente for criando, a gente vai ver que vai facilitar bastante o nosso trabalho.